A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos. Quando lemos o autor de Hebreus, ele vai falar para nós que, da mesma forma que Cristo foi oferecido uma vez para tirar o pecado de muitos, ele aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Quando olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber que em toda a Escritura está sendo anunciada a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isso mesmo, a primeira vez ele veio para tirar o pecado de muitos, porém na segunda vez ele virá para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Portanto, vamos começar falando sobre o marco inicial desta nossa linha cronológica do tempo, a primeira vinda de Jesus. Quando lemos o Evangelho de João, João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O que João está declarando é que Jesus, ele veio e se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Porém, nós vamos ver que o segundo ponto, o segundo marco importante é que quando nós lemos Daniel 9, a profecia das 70 semanas de Daniel vai dizer que após as 72 semanas, ungido ele seria morto e já não haveria mais lugar para ele. O que Daniel está revelando na profecia das 70 semanas era a primeira vinda do ungido, quando ele viria após as 69 semanas e ele seria morto, ungido seria morto, e já não se acharia lugar para ele. Por quê? A palavra de Deus, ela profetizava a morte e a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem os encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. O que Lucas está declarando é que após a primeira vinda de Jesus, onde ele se fez carne e habitou entre nós, foi morto o ungido de Deus, agora ele ressuscita e vai ascender ao céu, sendo elevado entre as nuvens, aos olhos de todo, de forma visível. Porém, neste momento, dois anjos aparecem e vão declarar que assim como eles viram Jesus subindo nas nuvens, um dia eles o verão voltando sobre as nuvens. Ou seja, aqui temos mais um indício da segunda vinda de Jesus sendo anunciada por anjos. E da mesma forma como ele foi visto de forma visível, está sendo anunciada que a igreja o verá de forma visível. Todo olho verá a vinda de Jesus quando ele vier e se manifestar sobre as nuvens. O terceiro marco da linha do tempo é a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Este é um marco muito importante, porque em Mateus 24, Jesus ele anuncia a destruição do templo e da cidade. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, porque todas seriam derrubadas. Os discípulos lhe perguntam quando isto aconteceria e quais seriam os sinais da sua vinda. Portanto, nós vamos perceber que além das 70 semanas de Daniel, a profecia de Daniel 9, já está anunciando que após a morte do ungido, a cidade e o lugar santo seriam destruídas, nós vamos perceber que o próprio Jesus, quando ele
caminha entre os homens, ele anuncia a destruição da cidade e do templo. E essa destruição ela vai dar início a um período que nós vamos ver a partir de agora, que vai ser chamado de o tempo dos gentios. Quando olhamos para esses 3 primeiros pontos da linha do tempo, a primeira vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição e a destruição do templo, nós vamos perceber que esses 3 pontos eles estão no passado. Porém, agora vamos falar da era atual, ou seja, o período em que estamos vivendo atualmente. Em Lucas 21, no discurso escatológico de Jesus, ele vai falar sobre a destruição do templo e sobre a era atual. O texto declara: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Então nós vamos perceber que após a destruição do templo em Jerusalém, eles seriam levados como prisioneiros por todas as nações, e Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. Então, a destruição do templo ela também começa a marcar o tempo dos gentios, o que vamos chamar de a era atual. Embora Lucas 21 esteja marcando o início do tempo dos gentios, quando nós lemos Apocalipse 11, nós vamos perceber que ele vai marcar o fim desta era, desse tempo dado aos gentios para que eles pisassem a cidade e o templo. É dito em Apocalipse 11, a João: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que nele estiverem. Exclui, porém, o pátio exterior e não meça, pois ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Perceberam que Lucas ele tem um marco inicial de quando começa o tempo dos gentios, quando Jerusalém e o templo fossem destruídos, e eles fossem levados cativos para todas as nações. Porém, em Apocalipse 11, nós vamos ver que o fim do tempo dos gentios é quando se completarem os últimos 42 meses, que num calendário profético também é igual a 3 anos e meio, a tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Quando se completarem os 42 meses, então findará o tempo dos gentios, deles pisarem Jerusalém, o templo e a cidade santa. Agora, o interessante é que esta era atual, também conhecida como tempo dos gentios, ela vai ser chamada por Jesus de o princípio das dores. Isto mesmo. Jesus, quando ele vai falar sobre os sinais da vinda, ele vai falar que antes disso viriam falsos cristos, falsos profetas, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Mas ainda não era o fim. Por quê? Porque estes sinais eles sempre estariam presentes no decorrer de toda a humanidade. Porém, Jesus vai chamar isto de o princípio das dores. Por que Jesus linka esses sinais todos com o princípio das dores? Porque quando olhamos para uma mulher que está num período de gestação, vamos perceber que a gestação ela tem um período longo de 9 meses. Porém, nos últimos dias, quando está prestes a dar à luz, todos estes sinais eles se intensificam. São como dores de parto, que começam a ter contrações cada vez mais fortes e mais próximas umas das outras. Quando Jesus ele vai falar que estes sinais estariam presentes, mas ainda não era o fim, Jesus disse que sempre teríamos falsos cristos, falsos profetas, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. Mas ao conectar com o princípio das dores, Jesus está dizendo que próximo da sua vinda, do tempo do fim,
nós veríamos todos esses sinais se intensificando, ficando cada vez mais fortes e mais próximos. Não é por nada que hoje nós estamos vivendo uma onda de terremotos espalhada pelo mundo como nunca houve até então. Fome e pestes têm crescido de uma forma imensurável. Nação contra nação, reino contra reino, guerras e rebeliões. Então tudo isso tem se intensificado, mostrando que estamos nos aproximando do tempo do fim. Nós vamos perceber que vários textos vão falar sobre essas dores de parto. Por exemplo, em Romanos, Paulo vai escrever: sabemos que toda a natureza criada ela geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Perceba que Paulo está dizendo que a própria natureza hoje ela geme como com dores de parto. Quando a gente vê terremotos, fomes e pestes, o que são isso senão a natureza dando os seus gemidos como dores de uma mulher que está para dar à luz, ansiando pela vinda de Jesus? Paulo declara que até mesmo nós gememos com dores de parto, ansiando pela adoção de filhos e pela redenção do nosso corpo. A redenção do corpo ela se dará na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento. Então perceba que esse período em que vivemos é chamado de o princípio das dores. E a principal mensagem deixada é que todos esses sinais, eles vão se intensificar a cada dia mais, quanto mais o dia da segunda vinda se aproxima. Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, onde ele fala sobre o arrebatamento, ele vai declarar, dizendo o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como as dores de uma mulher grávida. Perceba que Paulo está conectando a vinda do Senhor como ladrão com as dores de uma mulher grávida. Ou seja, quanto mais o dia da vinda do Senhor se aproxima, mais intensos ficarão estes sinais que Jesus listou que sempre estariam presentes, mas que ainda não era o fim. Então, quando a gente fala da era atual, também conhecida como o tempo dos gentios, esta era atual pode ser chamada também de o princípio das dores, porque todos esses sinais eles vão se intensificar a cada dia mais quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus. Portanto, nessa linha do tempo nós temos aqui a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição e a destruição do templo sendo anunciada como eventos passados. Também temos a era atual, conhecida como o tempo dos gentios, o princípio das dores. Podemos dizer que este é o tempo em que estamos vivendo hoje. Porém, agora eu quero falar um pouquinho do futuro, que creio eu ser um futuro muito próximo, aonde nós vamos ver a última semana de Daniel. Isso mesmo, quando olhamos para as profecias das 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que ela anunciava a reconstrução do templo e a vinda e a morte do ungido. Após a morte do ungido, as 70 semanas de Daniel vão anunciar um hiato de tempo, durante o qual o templo e a cidade seriam destruídos e viriam guerras e desolações até o fim que está decretado. E só então é que surgiria um governante do povo que destruiu a cidade e o templo. E esse príncipe que virá é quem vai dar início à última semana de Daniel, da qual vamos falar agora. Quando lemos o texto das 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que Daniel diz que o governante do povo que destruiria a cidade e o templo, quando ele vier, ele fará uma aliança com muitos, que durará uma semana. Percebam que esta aliança ela não vai durar só
metade da semana, só 3 anos e meio, mas ela durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Vale destacar que o texto não diz que ele vai quebrar aliança com ninguém no meio da semana. O texto declara que no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, então, será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Faz parte do passado ou do nosso presente. Porém, a última semana profetizada por Daniel, ela está tratando de um período que fala do futuro. Creio eu, um futuro muito próximo. Então nós vamos perceber que até a vinda do ungido e a sua morte, Daniel profetiza nas 70 semanas que se passariam 69 semanas. Depois, a profecia vai falar de um intervalo de tempo, um hiato, onde, neste intervalo de tempo, o templo e a cidade seriam destruídos, isso se cumpriu no ano 70, e haveriam guerras e desolações, até que o príncipe do povo que destruiu Jerusalém e o templo, ele viesse. E quando ele vier, ele vai fazer uma aliança com muitos, que durará uma última semana. Por isso que esse espaço de tempo, ele vai ser chamado de a última semana de Daniel. O príncipe que virá, segundo esta profecia, ele fará uma aliança que durará uma semana. Percebam que a aliança ela não vai durar só metade da semana. O texto declara que ele fará uma aliança com muitos de uma semana inteira. Essa semana vai durar, essa aliança vai durar. No meio da semana, o texto das 70 semanas diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Isto nos leva ao próximo ponto. Vamos falar sobre o surgimento desse príncipe que virá, popularmente conhecido nos dias de hoje como o Anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Quando lemos Daniel 8, este personagem vai ser chamado de o chifre pequeno. Porém, Daniel vai dizer que ele começou pequeno, mas que cresceu em poder. E ele cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército dos céus e os pisou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército e suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. O que Daniel está profetizando é que este príncipe que virá, que recebe muitos nomes ao decorrer das escrituras, tais como o homem do pecado, filho da perdição, o conselheiro de Belial, o homem vil, este chifre pequeno, do qual Daniel agora está chamando, ele diz que esse chifre pequeno ele começará pequeno, mas ele vai crescer em poder. Ele vai se exaltar. Então nós percebemos que quando esse príncipe vier, ele fará uma aliança com muitos. Daniel vai declarar também que ele vai fazer aliança e que por meio de muitas mentiras ele vai subir ao poder. Então, essa primeira metade da semana, nós podemos declarar que é um período em que o anticristo ele vai estar fazendo as suas alianças, ele vai estar adquirindo poder e ele vai subir ao poder. Então, esse período ele é chamado de o período da ascensão do anticristo, onde ele vai estar fazendo aliança com muitos. Ao ler o livro de Apocalipse, ali vamos encontrar uma besta semelhante ao leopardo, mas que tinha os pés de urso e a boca como leão. Esta besta descrita em Apocalipse 13, ela é composta pelos mesmos animais que estavam sendo declarados em Daniel 7. Perceba que desta besta é que vai se levantar o anticristo. E o dragão ele dará o seu poder a essa besta. Não só o seu poder, mas também o seu trono e grande autoridade. Então nós vamos perceber que durante este período, este príncipe que virá, ele vai surgir desta besta que surge do mar. E
ele vai estar recebendo o poder, trono de Satanás e grande autoridade. Esse é o período em que ele vai estar sendo empoderado. Junto com a besta, também receberão poder 10 reis. Sim, tipificados nos 10 chifres, também nos 10 dedos da estátua de Daniel. Apocalipse 17 vai declarar que os 10 chifres que você viu são também 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. E eles têm um único propósito: darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Perceba que esse primeiro espaço de tempo, ele está falando o quê? Da ascensão do anticristo. O período que ele vai estar fazendo aliança, que ele vai receber o poder do dragão, do diabo, Satanás. O período também em que estarão se formando os 10 reinos. Esses 10 chifres, eles estarão se aliando por meio de aliança. E eles têm um único propósito: eles surgirão e receberão seu poder e autoridade juntamente com a besta. E o seu único propósito é dar o seu poder à besta neste período. Por isso que nós vamos ver que ele está fazendo uma aliança com muitos. E quando ele chegar ao auge do seu poder e autoridade, então nós vamos ver que ele vai fazer o quê? Ele fará cessar o sacrifício e a oferta, como foi declarado em Daniel, na profecia das 70 semanas, a última semana de Daniel. Quando ele tiver subido ao poder, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Então começará o período em que ele vai perseguir a igreja, perseguir os santos, o período em que ele falará blasfêmias contra Deus, o período em que ele terá feito cessar o sacrifício e a oferta e terá causado a abominação desoladora. Quando lemos Apocalipse 13, nós vamos ver que é dito que a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Gravem esse número, 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam no céu, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Perceba que o texto está declarando que foi dado autoridade à besta durante 42 meses. Durante esse tempo ele blasfemará contra Deus e durante esse tempo ele perseguirá, ele fará guerra contra os santos. Quando analisamos esses 42 meses à luz do calendário profético, formado por meses de 30 dias, você vai ver que 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou ainda tempos e metade de um tempo. Ou seja, quando olhamos para essa expressão 42 meses, nós precisamos lembrar que ela está ligada ao calendário profético. Sim, um calendário de 30 dias. E quando a gente olha para esse calendário de 30 dias, nós vamos ver que 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio. É o mesmo que tempos e metade de um tempo. E ainda é o mesmo que 1260 dias. Portanto, quando é dito que a besta foi dado um período de 42 meses, durante o qual ela vai perseguir e matar os santos, durante o qual ela vai ter o poder para falar palavras arrogantes contra Deus e pisar o templo, nós vamos ver que está atrelada à segunda metade da semana de Daniel. Durante a primeira metade, a besta, o príncipe, o governante que virá, o chifre pequeno, ele vai estar ascendendo ao poder. Quando chegar neste marco, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Então ele recebeu autoridade para fazer o que bem desejar durante 3 anos e meio, ou seja, 42 meses. Por isso que esse período em que ele vai estar perseguindo e matando os santos, vai estar falando contra Deus,
É também chamado de o período da grande tribulação. Podemos chamar este período da manifestação do anticristo. O período em que ele ascende e o período em que ele vai estar se manifestando, no sentido de estar em operação. A grande pergunta que surge é: e a igreja? Ela estará presente durante o período em que o anticristo vai estar perseguindo as pessoas aqui na terra? Ou a igreja terá sido arrebatada antes disto? Quando lemos 2 Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo escrevendo uma carta a uma igreja que estava preocupada, pensando que Jesus havia voltado e eles tinham ficado. Então Paulo vai escrever o seguinte: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavras, ou quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus e proclamar que ele mesmo é Deus. Quando olhamos para este texto, nós vamos perceber que Paulo está dizendo para a igreja que antes da vinda do Senhor e o nosso reencontro com ele, ou seja, antes da vinda do Senhor e do nosso reencontro, do arrebatamento, da ressurreição, antes da vinda e do nosso encontro com ele nas nuvens, ele diz, terá que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Então perceba que Paulo está declarando que a igreja não deveria se enganar e nem se deixar ser seduzida, quer seja por profecias, por palavras ou por carta supostamente vinda dos apóstolos. Como se o dia do Senhor já tivesse acontecido. Porque Paulo está dizendo que a igreja ela verá o surgimento do homem do pecado, aquele que é chamado de o príncipe que virá, o chifre pequeno, o filho da perdição, o iníquo. Paulo está dizendo que antes daquele dia, da vinda do Senhor e do nosso encontro com ele, o anticristo tem que ser manifesto. A igreja vai ver essa manifestação. Quando ele surgir, a palavra de Deus declara que ele falará contra o Altíssimo e que ele oprimirá os santos, e ele tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas suas mãos durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão que surge em Daniel é o mesmo que nós vimos em Apocalipse, 42 meses. Tempo, tempos e a metade de um tempo é o equivalente a 3 anos e meio. É o equivalente a 42 meses ou 1.260 dias. Ou seja, o que a palavra de Deus está declarando para nós? Que durante 3 anos e meio ele terá o poder de perseguir, prender e matar os santos. Esse período ele vai ser chamado de a grande tribulação. Quando lemos Apocalipse 13, o texto vai declarar que foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Quando olhamos para esse mapa, nós vamos perceber que este período de perseguição é o período também em que estará sendo imposta a marca da besta e a adoração à sua imagem. Isso também nos lembra Nabucodonosor, quando ele constrói uma imagem de ouro
e exige adoração. Quem não adorasse a imagem seria preso e até mesmo morto, sendo lançado em uma fornalha de fogo. Quando olhamos para esse período da última semana de Daniel, nós vamos perceber que esse período de ascensão do anticristo provavelmente será também o período em que estará começando a ser implantada a imagem e a marca da besta. A partir deste marco, aonde ele fará cessar o sacrifício e a oferta, esta marca e esta adoração à imagem também será obrigatória. Aqueles que se negarem a pôr a marca ou adorar a imagem, eles serão mortos. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele vai declarar para nós que foi dado poder à imagem para que ela falasse e que ela fizessem ser mortos aqueles que se recusassem a adorar a imagem. Então perceba que é dito que esse período de tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, é o período em que ele vai receber a autoridade para perseguir e matar. Portanto, é também o período em que a imagem da besta e a marca estarão sendo impostas de uma forma obrigatória. Quem se negar será preso ou até mesmo morto. Portanto, este é o período que vai ser chamado de a grande tribulação. Quando lemos o Evangelho de Mateus, os discípulos haviam perguntado para Jesus quando estas coisas aconteceriam, a destruição do templo, e quais os sinais da tua vinda. Então Jesus ele vai declarar a certa altura da sua resposta, ele vai declarar que haverá uma grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Estas são as palavras que o profeta Daniel usou no capítulo 12, quando ele declara que haverá uma grande aflição como nunca houve antes e nunca mais haverá. Logo em seguida, Jesus vai declarar que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Se não bastasse em Mateus, no discurso de Jesus, ele declarar que vai haver uma grande tribulação, nós vamos ler em Apocalipse 7 o surgimento de uma grande multidão que ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estes estavam com vestes brancas e segurando palmas em suas mãos, e estavam cantando louvores a Deus. De repente, um dos anciões pergunta a João: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vêm? E João responde: Senhor, tu sabes. E então ele declara: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Perceba que existem vários textos falando que haverá uma grande tribulação antes do aparecimento de Jesus vindo sobre as nuvens, antes da ressurreição dos mortos, aonde uma grande multidão vai comparecer diante do Senhor vestido de brancos, porque alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, há uma declaração nas Escrituras que este período de perseguição é chamado também de a grande tribulação. Porém, o grande detalhe é que o próprio Jesus ele diz que imediatamente após, prestem atenção nessa declaração de Jesus, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Quando nós lemos o relato de Jesus falando sobre os sinais da sua vinda, Jesus ele fala sobre esse período de grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Período em que o príncipe que virá, o homem do pecado, filho da perdição, estará perseguindo os santos na terra. Porém, o discurso de Jesus, ele vai dizer que após a tribulação daqueles dias, o sol, a lua e as estrelas serão afetados. Os céus serão abalados, e então nós vamos ver Jesus vindo sobre as nuvens. O texto é claro em dizer que as nações da terra se lamentarão e verão, fala de uma vinda visível, verão Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E o detalhe é que a palavra de Deus declara que ele enviará anjos ao som de trombetas. Olha o toque de trombeta acontecendo aqui na vinda de Jesus. Ele enviará anjos ao som de trombetas para reunir os eleitos dos quatro cantos da terra. Quando diz que ele enviará os seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas, nós vamos ver aqui uma figura do quê? Do arrebatamento acontecendo na segunda vinda de Jesus, imediatamente após a tribulação daqueles dias, quando o sol, a lua e as estrelas e os poderes celestes foram abalados. Por isso que Jesus declara em Mateus 24, assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está declarando? Jesus está dizendo que se alguém fica dizendo para vocês, Jesus está aqui, Jesus está ali, como se Jesus estivesse voltando de uma forma secreta. Jesus disse, não acreditem. Ele diz, porque a vinda dele será visível como um relâmpago, que se mostra. Quando a Bíblia diz que se mostra, não está falando de rapidez, mas visibilidade. Ou seja, os céus foram abalados, o sol escureceu, a lua não está dando a sua claridade, as estrelas caíram do céu, está tudo em densas trevas, os poderes do céu foram abalados. Quando Jesus voltar, vai estar tudo escuro em densas trevas, e Jesus em sua glória vai iluminar o céu como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra de forma visível até o outro lado, como quando ele corta o céu iluminando uma noite escura. E é justamente por isso que ao ler Apocalipse 1:7, Jesus ele declara a João, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Assim como nós lemos em Mateus 24, dizendo que imediatamente após a tribulação daqueles dias, as nações da terra elas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, nós vamos perceber que aqui em Apocalipse 1:7 está dizendo, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Fala de uma vinda visível e não de algo oculto. Portanto, até agora nós vimos o quê? A primeira vinda de Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a morte do ungido, assim como Daniel havia profetizado nas 70 semanas, que o ungido seria morto. Porém, vimos que ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, encoberto sobre nuvens. E os anjos declararam que assim como ele subiu nas nuvens de forma que quem estava ali, estava vendo ele subir, ele um dia voltaria. Por isso que nós vamos ver, assim como ele subiu nas nuvens, ele vai voltar na sua segunda vinda, também de forma visível sobre as nuvens. Nesse meio tempo, nós vimos que Jesus declarou que a cidade e o templo seriam destruídos. Haveria um período de tempo que chamamos também de a era em que estamos vivendo hoje,
onde haveria falsos cristos, falsos profetas, guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. Porém, após tudo isso, o texto vai declarar para nós que em um determinado momento, o príncipe do povo que destruiu a cidade e o templo, ele virá e ele vai fazer uma aliança com muitos, por meio da qual ele vai ascender ao poder. Tá? Durante esse período ele vai receber o poder do diabo, o dragão. Também receberá grande autoridade e o seu trono. Junto com o surgimento desse príncipe, deste governante, nós vamos ver que também surgirão 10 reinos. E por meio dessa aliança, eles vão estar dando poder ao chifre pequeno, que crescerá, e com isso, no meio da semana de Daniel, eles vão fazer cessar o sacrifício e a oferta. E então começará o período que chamamos de a Grande Tribulação, período em que o anticristo há de se manifestar, aonde será obrigatória e imposta a adoração à sua imagem e a imposição da marca da besta. Porém, Jesus ele declara que imediatamente após essa tribulação daqueles dias, ele virá sobre as nuvens. As nações da terra verão e se lamentarão. E ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos dos 4 ventos ao som de trombeta. Então perceba que a palavra de Deus ela fala tanto da primeira vinda de Jesus, onde ele viria para tirar o pecado do mundo, mas ela também fala da segunda vinda de Jesus, aonde ele não virá mais para morrer, mas para buscar aqueles que o aguardam. Quando lemos Daniel, capítulo 12, este capítulo começa falando que haveria uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. O mesmo texto declara que após isso, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida seria liberto. E o texto também declara que haveria ressurreição de alguns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Porém, esse texto de Daniel ele vai dar muitas outras informações. Por quê? Ele vai declarar para nós o seguinte. Ele diz assim, ó, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Que maravilhas? O livramento daqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida, a ressurreição dos mortos. Ele diz, quando se dará o fim destas maravilhas? Lembrando que isto inclui também as promessas feitas nas 70 semanas de Daniel, a expiação da culpa, ungir o Santíssimo e tudo que está listado ali. Então, a resposta do anjo é, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha aqui a mesma expressão que nós vimos quando a gente leu sobre o anticristo. 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, essa expressão, essa informação de tempo, ela está ligada ao período do surgimento do anticristo, tempo de grande tribulação. Porém, o texto diz assim, ó, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, olha a perseguição aí, todas estas coisas se cumprirão. Que coisas? O livramento daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e também a ressurreição dos mortos. E ele vai dizer no versículo 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, não era para os dias de Daniel, era para o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, gravem essa expressão, o sacrifício contínuo for tirado no versículo 11, e posta a abominação desoladora, haverá
1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. Perceba que Daniel 12 começa falando de um período de grande aflição, ou seja, grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. E ele diz que após esse período de grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida receberia livramento e haveria ressurreição dos mortos. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel ele está falando sobre esse período de grande tribulação. Porém, neste texto, a Daniel, o homem vestido de linho vai declarar quanto tempo duraria isso. Ele diz, um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão tempo, tempos e a metade de um tempo é o equivalente a 1.260 dias. Então nós vamos perceber que existe um período para que cesse o poder da besta, o poder deste anticristo, este homem vil, este homem do pecado. E este tempo é 42 meses, 1.260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Porém, Daniel não entendeu isso e ele volta a perguntar ao homem vestido de linho. O homem vestido de linho vai acrescentar algumas informações a este período. Ele vai dizer que, desde o tempo em que for tirado o sacrifício contínuo, em que ele fazer cessar o sacrifício e a oferta, e que for posta a abominação desoladora, haverá 1.290. Além de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 1.260 dias, ele diz que esse marco do cessar o sacrifício contínuo também começa a marcar outro período de tempo, que é 1.290 dias. E ele vai dizer, bem-aventurado que espera e chega até 1.335. Então parece que, além desse período de 3 anos e meio, nós vamos ter um acréscimo de 30 dias e um acréscimo de mais 45 dias, até se completar esses 1.335. E é por isso que é dito, bem-aventurado aquele que chega e espera, aquele que chega até o final dos 1.335 dias. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre esse período de tempo. Daniel 7 vai dizer que esse período de um tempo, tempos e metade de um tempo, é o mesmo período em que a besta, o chifre pequeno, ele receberá poder para falar contra o Altíssimo e destruir os santos do Altíssimo. É o mesmo tempo que ele cuidará em mudar os tempos e as leis e serão entregues os santos nas suas mãos. Então, perceba que esse tempo, tempos e metade de um tempo é o mesmo período em que o anticristo vai estar perseguindo os santos e falando contra o Altíssimo. Ou seja, tempo, tempos e a metade de um tempo é o mesmo que 1.260 dias. Nós vamos ver que em Apocalipse também volta a ser confirmada essa informação, porque Apocalipse 13 fala que a besta ela receberá poder para falar palavras de blasfêmias. E foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam no céu, e foi-lhe dado poder para fazer guerra, para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua ou nação. Este período que chamamos de 1.260 dias é o mesmo, tá? Que 42 meses ou que um tempo, tempos e metade de um tempo. Todos os textos vão mostrar que o período da grande tribulação, o período da manifestação do anticristo, o período que ele vai perseguir a igreja é este período de tempo de 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Porém, o próprio Daniel vai declarar que, ao fim desse período que ele recebeu para exercer o seu domínio, a sua autoridade, a sua opressão, o seu domínio e o seu poder será tirado. E o texto vai declarar para nós que a partir desse momento nós vamos começar a ver a vinda de Jesus. E por ocasião da vinda de Jesus haverá outros eventos que nós vamos falar agora. Em Apocalipse 20, João relata que viu tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada a autoridade para julgar.
E João vai dizer: eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Eles não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos, e esta é chamada de a primeira ressurreição. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver Cristo vindo sobre as nuvens. E ele vai dar ordem para os anjos para que recolham os eleitos. Perceba que nesse grupo nós vamos ver os que estão ressuscitando ou participando daquilo que o texto declara para nós que é chamado de a primeira ressurreição, aonde também estão participando da primeira ressurreição aqueles que não colocaram a marca da besta e nem adoraram a sua imagem aqui neste período da grande tribulação. Eles participam da primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição não pode ter acontecido antes da grande tribulação. Quando lemos o Evangelho de João, Jesus está declarando aí por diversas vezes. Ele vai declarar no versículo 39, mas eu os ressuscitarei no último dia. Se isso não tivesse ficado claro, no versículo 40 Jesus volta a dizer, eu os ressuscitarei no último dia. No versículo 44 ele vai dizer, eu ressuscitarei no último dia. E no versículo 54 ele volta a dizer de novo, eu ressuscitarei no último dia. Quando a gente olha para as Escrituras, vai ficar claro quando é que vai acontecer a primeira ressurreição dos mortos. Na vinda de Jesus, também conhecido como o último dia, que é o último dia desse ciclo, tá? Das 70 semanas de Daniel, dos 6.000 anos de governo do homem sobre a terra, de escravidão, de pecado. Perceba que o texto declara que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia, não 7 anos antes e nem 3 anos e meio antes. O apóstolo Paulo, ao escrever um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição dos mortos, ele vai declarar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os que dormem, dentre aqueles que estão mortos. Então, ele vai declarar assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua ordem, por sua vez. Ele vai dizer que existe uma ordem para a ressurreição. Cristo foi o primeiro e depois, na sua vinda, aqueles que a ele pertencem. Perceba que a palavra de Deus ela é clara em dizer que assim como Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias, o primeiro a ressuscitar, na sua vinda, nós também vamos ressuscitar. Existe uma ordem. Cristo, o primeiro, e quando ele vier, aqueles que lhe pertencem. Então perceba que não tem como separar a ressurreição dos mortos da vinda de Jesus. Ela vai acontecer exatamente no dia em que Jesus voltar e não antes disto. É interessante notar que esse mesmo texto que diz que a ressurreição dos mortos vai acontecer na vinda do Senhor, é o texto que declara para nós. Lá no versículo 51, Paulo vai dizer, eis que eu lhes digo um mistério. Olha a palavra mistério aqui. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando lemos Mateus 24, Jesus declara que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, após a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Então nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória.
As nações vão se lamentar. Por quê? A gente já vai falar sobre isso. Mas ele diz assim, ó, e todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele vai dar ordem para recolher os eleitos ao som de trombetas. Então, irmãos, quando a gente vê a vinda de Jesus após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver que há som de trombetas ao recolher os eleitos. Mas o texto que nós acabamos de ler fala o quê? Que a ressurreição ela acontece ao som da última trombeta. Quando que está acontecendo o toque da última trombeta? Aqui, ó, ao som de trombetas. Então, quando a gente olha, durante todo este período da última semana de Daniel, está sendo tocado trombetas. Nós vamos ver que as duas testemunhas estão tocando trombetas. No livro de Apocalipse, nós vamos ver ali 7 trombetas sendo tocadas e nós vamos perceber que a palavra de Deus ela diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, quando Jesus vier, ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombeta. Então, nós vamos falar agora sobre o arrebatamento, porque o mesmo texto que fala sobre ressurreição dos mortos, que diz que isso vai acontecer ao som da última trombeta, ele está ligando a ressurreição ao arrebatamento, aos que ficarem vivos, que serão transformados em um abrir e fechar de olhos quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4 vai dizer assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha aqui a palavra vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que estão mortos, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, olha aqui a palavra trombeta, ele diz, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Olha o arrebatamento acontecendo imediatamente após a ressurreição dos mortos, ao som de trombetas, quando Jesus está vindo em nuvens. Então diz, nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Perceba que o texto ele vai falar que quando Jesus vier sobre as nuvens, nós vamos ouvir o som de trombetas. Então os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Perceba que todos os elementos estão presentes. Jesus descendo até as nuvens, o som de trombeta sendo tocada. Perceba que Paulo vai chamar em 1 Coríntios de a última trombeta. Jesus vai chamar em Mateus 24, dizendo que ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas. E agora nós vemos Paulo falando que quando Jesus descer para se encontrar conosco até as nuvens, ao som de trombeta, os mortos vão ressuscitar. Olha aqui a última trombeta sendo tocada. E os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Então, Jesus disse que isso aconteceria imediatamente após a tribulação. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15 que é o som da última trombeta. E agora ele vai escrever aos Tessalonicenses que haverá som de trombeta no dia da ressurreição e do arrebatamento. Quando lemos Apocalipse 10, onde vemos aquele grande anjo com um pé sobre a terra e o outro com um pé sobre o mar, essa visão que João está tendo é a mesma que Daniel teve no capítulo 10, 11 e 12, aquele ser vestido de linho com os pés sobre o mar, sobre o rio. Quando lemos Apocalipse 10, nós vamos ver um anjo com um pé sobre o rio e sobre o mar. Esta visão que João está tendo é a mesma visão que Daniel teve no capítulo 10, 11 e 12, quando ele viu aquele homem vestido de linho e com os pés sobre o rio. Ao recordar a visão de Daniel, você vai perceber que aquele ser vestido de linho ergue a mão para o céu e faz um juramento que as maravilhas aconteceriam depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, depois de 3 anos e meio. Agora,
Em Daniel, nós vamos ver essa mesma visão com uma roupagem muito semelhante. E este ser, ele está erguendo a mão para o céu e também está jurando. Agora preste atenção no juramento. Não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e profetas. Perceba que aqui existe trombeta e existe a palavra mistério. O anjo, ele declara. Em Daniel 12, o ser vestido de linho, ele está dizendo que após esse período de tempo, após um tempo, tempos e metade de um tempo, ele diz que se cumpriria as maravilhas. Agora, ao ler Apocalipse 10, nós vamos ver que o anjo, ele também está jurando. Ele está dizendo, não vai haver mais demora, mas quando o sétimo anjo for tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério anunciado pelos servos e profetas. Que mistério é esse? O mesmo que Paulo anunciou lá em Coríntios 15, quando ele diz, eu vou dizer para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, porque os mortos vão ressuscitar, e ele diz, e os vivos serão transformados. O mesmo mistério anunciado aqui em Apocalipse 10 é o mistério que Paulo havia falado sobre a ressurreição e arrebatamento. Só que o detalhe é que Paulo declara que esse mistério se cumpriria ao som da última trombeta. E o anjo aqui, em Apocalipse 10, está dizendo que esse mistério vai se cumprir ao toque da sétima trombeta. Seria isto uma coincidência? Paulo falar sobre um mistério acontecendo ao som da última trombeta e o anjo falando de um mistério que acontecerá ao toque da sétima trombeta. Os dois estavam falando da mesma coisa, da ressurreição e do arrebatamento. Quando lemos Apocalipse 11, o toque da sétima trombeta, o texto vai dizer para nós que o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nós vamos ver que nesse período é dito que ele assume o seu grande poder e começa a reinar. As nações se iraram. Olha só o que Jesus declarou em Mateus 24, que as nações vão se lamentar. Aqui as nações estão se irando porque chegou o tempo da ira. E chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos. Quando fala que chegou o tempo de julgar os mortos, o que a gente está vendo ao som da sétima trombeta? Ressurreição. Ressurreição acontecendo aqui no toque da sétima trombeta. Se há ressurreição, há também arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição. A palavra de Deus diz que a ressurreição acontecerá ao som da última trombeta, ao som da sétima trombeta, na vinda de Jesus. Ao olhar para esse mapa mental, vocês vão encontrar aqui uma linha pontilhada. Ela representa o mundo dos mortos, o Sheol, o Hades, aonde todos aqueles que morreram em todo o tempo, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, se encontram. Porém, quando Jesus vier, o inferno entregará os seus mortos. E nós vamos ver acontecendo o quê? A primeira ressurreição. Todos aqueles que participaram da primeira ressurreição, eles vão agora reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que são primícias para Deus, porque quando fala de primeira ressurreição, não fala apenas de ordem, mas fala daqueles que são primícias para Deus. Eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E eles receberão um corpo glorificado, eles serão transformados, assim como aqueles que serão arrebatados, porque ainda estavam vivos por ocasião da vinda de Jesus. Imediatamente após a ressurreição dos mortos e o arrebatamento daqueles que ainda estão vivos para se encontrar com Jesus nos ares, nós vamos ver que a igreja, os santos, eles receberão uma roupa nova, umas vestes brancas.
Neste momento, nós vamos ver que eles terão o seu corpo transformado em um abrir e fechar de olhos, receberão um corpo glorificado. Segundo as Escrituras, é neste momento também que a igreja vai montar em seus cavalos brancos e vai voltar com Cristo para a terra, acompanhando Jesus, montado em um cavalo branco, vestido para a grande batalha daquele dia. Então, nós vamos perceber que esse intervalo de 1290 dias, que começaram com o cessar do sacrifício contínuo, eles vão ter 30 dias a mais que o período em que a besta vai ter para perseguir os santos. Por que a besta só persegue os santos durante 1260 dias? Porque a partir daqui os santos já não estão mais na terra. Porém, nós vamos perceber que assim como nos céus estão sendo tocadas trombetas para reunir os exércitos nos céus, assim como diz lá no Salmo 110 que os seus santos eles se apresentarão para a batalha, nós vamos ver que aqui na terra também estará sendo tocado trombetas. 3 espíritos de Irã sairão para chamar os reis da terra para a batalha do grande dia, a batalha do Armagedon. Então esse período de 30 dias é um período onde basicamente nós vamos ver as nações da terra se reunindo no vale de Josafá, o vale do Armagedon, para a grande batalha daquele dia. Quando lemos Apocalipse 16, ali nós vamos ver que está próximo ao derramar da sexta taça. E o texto vai declarar para nós: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha as nações se reunindo. Então vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Prestem atenção nessa expressão, eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado o Grande Armagedon. Percebam que o período em que o anticristo ele vai ter para perseguir e matar os santos é apenas de 3 anos e meio. 42 meses, um tempo, tempo e metade de um tempo, ou 1260 dias. Após isso, vai cessar o seu poder sobre o povo santo. Por quê? Porque o povo santo não estará mais na terra. Os mortos ressuscitaram e os vivos foram arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, quando Jesus está vindo sobre as nuvens. A partir de então, o texto que lemos diz que 3 espíritos de Irã sairão para reunir os reis da terra. Percebam que ao derramar da sexta taça ainda está sendo anunciada a vinda de Jesus como um ladrão. Ou seja, mais ou menos aqui, a sexta taça está para ser derramada e Jesus ainda não voltou. A vinda como um ladrão ainda não tinha acontecido. Mas quando Jesus vier, vai pegar muita gente de surpresa ou despreparado. Então, quando Jesus vem, ele arrebata a igreja, ressuscita os mortos, e então esses espíritos de Irã estarão reunindo as nações para a batalha do grande dia. Essa batalha do grande dia ela vai acontecer depois do arrebatamento e da ressurreição. Por isso esse intervalo de 30 dias é o período para reunir as nações ali naquele vale que será chamado de o Armagedon. Quando lemos Apocalipse 19, nós vamos ver Jesus montado em um cavalo branco, vindo acompanhado por um exército montado em cavalos brancos. Então Apocalipse 19 vai declarar: da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso.
Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves do céu e que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres escravos, pequenos e grandes. Então eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. Esse texto de Apocalipse 19, ele narra um momento após a vinda de Jesus e após a ressurreição e o arrebatamento. Em primeiro lugar, os mortos ressuscitam para se encontrar com Jesus que está nas nuvens. E em seguida, os vivos, aqueles que ficaram até a vinda do Senhor, serão arrebatados para se encontrar com Ele. Neste momento, eles receberão um corpo glorificado. Então, eles voltarão com Cristo montado em cavalos brancos, acompanhando a Jesus para a batalha do grande dia. Apocalipse 19 diz que ele virá para ferir as nações, para pisar o lagar da ira. Essa batalha do Armagedon, ela também será chamada de o lagar da ira de Deus, que é aonde ele virá para pisar as nações. Quando lemos Mateus 24, lá diz que Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e que essa vinda será visível. E logo em seguida é dito que aonde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O texto que acabamos de ler de Apocalipse 19 diz que Jesus voltará montado num cavalo branco para ferir as nações e que um anjo que está no céu, ele está declarando: reúnam-se as aves do céu para comer a carne dos exércitos, dos reis e dos cavalos, dos príncipes, dos poderosos, dos grandes e pequenos. Porque após a vinda de Jesus, após a ressurreição e o arrebatamento, vai acontecer a batalha do Armagedon, o pisar do lagar da ira de Deus. Apocalipse 17 é aquele texto que vai falar sobre os 10 chifres, que são também 10 reis, que receberiam o poder juntamente com a besta e com um único propósito, de dar o seu poder à besta. Agora, no versículo 14, ele vai dizer que eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E vencerão com eles os que foram chamados, escolhidos e fiéis. Quando nós olhamos para Apocalipse 17 e Apocalipse 19, nós vamos ver Jesus, depois de ter ressuscitado os mortos e arrebatado os vivos, voltando para a batalha daquele grande dia. E a palavra de Deus declara que aqui na terra as nações se reuniram para pelejar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro as vencerá e aqueles que estão com ele, ou seja, aqueles que foram ressuscitados ou arrebatados, eles vencerão junto com o Cordeiro. Porém, o texto de Apocalipse, ele também declara para nós que a besta foi presa após a batalha do Armagedon e com ela foi preso o falso profeta, que, com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima em enxofre. Quando Cristo vem para a batalha do Armagedon, no vale de Josafá, o vale de Jezreel, nós vamos ver que Cristo ele vai derrotar as nações, ele vai pisar nas nações como quem pisa uvas no lagar. E a besta e o falso profeta serão lançados neste dia para o lago de fogo, que é também chamado de a segunda morte. Quando lemos Apocalipse 21, é dito ali que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será
no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela vai falar sobre o mundo dos mortos, chamado de Sheol e Hades, porém ela vai falar de um lugar que é o Lago de Fogo. Esse Lago de Fogo, também conhecido como a Segunda Morte, é o lugar onde foram lançados a besta e o falso profeta. E é também um lugar onde serão lançados todos aqueles que não creram em Cristo. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os imorais, aqueles que cometem a imoralidade sexual, os bruxos, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. E esse lago de fogo, ele é chamado de a segunda morte. Após a batalha do Armagedon, também o fim dos 1290 dias, nós vamos ver que existe outro intervalo de tempo, os 1335 dias, aonde ocorrerá o tribunal de Cristo. Quando lemos 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, o texto vai declarar para nós: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que o texto está declarando para nós? Que vai haver um tribunal. A Bíblia diz que Jesus, após a batalha do Armagedon, ele vai se assentar em um trono para julgar. E nós vamos ver que tronos serão postos. Daniel 7 e Apocalipse 20 falam de tronos sendo postos antes do milênio, após a destruição da besta, do anticristo. Tronos estarão sendo postos aqui para julgar as nações. Então, aqui vai acontecer o tribunal de Cristo. Todo aquele que não foi morto na batalha do Armagedon e não foi lançado no lago de fogo, né, com a besta e o falso profeta, serão trazidos diante de Deus para serem julgados. E nós vamos ver que nações que não aceitaram a marca da besta e que também não fizeram parte da igreja, eles entrarão com vida para o milênio. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai declarar o seguinte: portanto, você, por que julga o seu irmão? Por que desprezas ao seu irmão? Pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. E ele diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Perceba que Paulo está falando que diante deste tribunal, ele diz assim, haverá prestação de contas. Paulo escreve a Timóteo dizendo: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Então ele vai dar a coroa da justiça naquele dia, àqueles que amam a sua vinda. Percebam, irmãos, que o texto está declarando? Que Cristo, ele há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Quando a gente lê o toque da sétima trombeta, nós vamos ver que Jesus está voltando, ele vai julgar os mortos. E o texto declara assim, que ele acabou de assumir o seu reino e passou a reinar. É a vinda de Jesus acontecendo e Jesus tomando posse do reino. E Paulo está escrevendo a Timóteo que ele há de julgar as pessoas por ocasião da sua vinda e do seu reino. Então, ele vai julgar vivos e mortos. A partir de então, nesse mesmo tribunal que lançou a besta e o falso profeta no fogo, é o tribunal que vai tirar o poder de Satanás, aonde ele vai ser amarrado e preso por 1000 anos. Ou seja, 1000 anos vai apontar para o milênio. Esse milênio ele é marcado pela prisão de Satanás. Apocalipse 20 vai dizer o seguinte:
vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Perceba que após o tribunal de Cristo, haverá um período chamado de milênio, um período de 1000 anos. Esse milênio ele é marcado pela prisão de Satanás, que, segundo o texto, ele passará esse período de 1000 anos preso. O grande detalhe é que muitas pessoas vão dizer que esse milênio não é um período literal. Alguns vão dizer que o milênio não existe, é apenas uma ideia. Outras pessoas vão dizer que nós já estamos vivendo o milênio. Porém, nós precisamos entender que se nós estamos vivendo o milênio, Satanás tem que estar preso hoje. Mas as escrituras vão dizer justamente o contrário. Quando lemos a Bíblia acerca dos dias de hoje, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que o mundo jaz no maligno, está sob o poder do diabo, que ele é chamado de o príncipe deste mundo, ou ainda mais, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Quando olhamos para o diabo hoje, a Bíblia não diz que o diabo está preso hoje. Pelo contrário, o próprio Jesus, quando foi tentado, o diabo ofereceu os reinos desse mundo. Por quê? Porque lhe haviam sido dados. Satanás hoje ele reina sobre o mundo, ele é chamado de o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o Deus desse século. O mundo hoje está sob o poder do maligno, o mundo jaz no maligno. Porém, durante o milênio, por ocasião da vinda de Jesus e do tribunal de Cristo, Satanás será preso por 1000 anos. Esse milênio será um período do reinado de Cristo aqui na Terra. Isso mesmo, Cristo reinando por 1000 anos sobre a Terra. Quando vemos a vinda de Jesus e o toque da 7ª trombeta, nós vamos perceber que é dito, quando tocou a 7ª trombeta, que os reinos do mundo passaram ao Senhor e que ele reinará. Ele passou a reinar. Então perceba que a partir da vinda de Jesus nós vamos ver a entrada para o milênio. Esse milênio é também um período em que Cristo reinará na terra. E junto com Cristo, a Bíblia diz assim que com ele reinarão os seus santos, aqueles que participam da primeira ressurreição. Isaías, ao falar sobre esse período do milênio, ele diz que nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, ou um idoso que não complete os seus anos. E quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. É dito que esse tempo as pessoas viverão e terão uma vida longa. Se nós já estivéssemos vivendo o milênio, hoje as pessoas precisariam ter vida longa. Morrer aos 100 anos hoje seria morrer jovem. Mas nós vemos que isso não é a realidade que vivemos hoje, ou seja, ainda não estamos vivendo o milênio. Ainda em Isaías, ele diz que naquele tempo o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, pasto, com o boi. Quando olhamos para hoje, nós vamos perceber que essas promessas estão todas relacionadas ao milênio futuro, aonde o leão pastará com o boi, aonde o lobo comerá com o cordeiro, aonde as pessoas terão a sua vida prolongada. Ainda haverá morte no milênio. Mesmo que Satanás esteja preso, o homem ainda está debaixo de uma natureza caída e pecaminosa. Quando eu digo homem, eu estou falando das nações que entraram com vida para o milênio, e não daqueles que receberam um corpo glorificado. A Bíblia diz que este corpo, ele é incorruptível, ele não está mais sujeito à corrupção. Mas as nações que entraram com vida para o milênio, elas ainda
estarão sujeitas ao pecado e, portanto, à morte. Então nós vamos ver que durante o milênio o pecado será muito menor, porque Cristo estará reinando e as pessoas estarão debaixo do governo do Messias. Mas ainda assim haverá pecado, ainda assim haverá uma inclinação à carne, ainda assim haverá morte, embora as pessoas viverão muito mais tempo. Após o milênio, esse período em que Cristo reinará sobre a terra, aqueles que ressuscitaram e participaram da primeira ressurreição reinarão com Cristo como reis e sacerdotes sobre as nações que entraram com vida. Após esse milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto uma última vez para enganar as nações. Quando lemos Apocalipse 20, encontramos o seguinte relato: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Portanto, nós vamos ver que após o milênio, Satanás vai ser solto uma última vez para enganar as nações. E aqui no final do milênio vai acontecer a guerra de Gog e Magog. Quem é que vai ser enganado por Satanás? Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, eles já não estão mais sujeitos aos enganos do diabo. Eles já não cairão mais no seu engano. Eles não estão mais sujeitos à segunda morte, que é o lago de fogo. Porém, as nações que entraram com vida para o milênio, estas serão enganadas por Satanás. Estas é que participarão da guerra de Gog e Magog no fim do milênio. Para entendermos melhor quem são essas nações que entraram com vida, nós vamos perceber que entre elas estão alguns dos povos que já oprimiram o povo de Deus no passado. Por exemplo, ao lermos Daniel 7, é dito acerca dos 4 animais que são também reinos sobre a terra. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. O chifre aqui é uma figura do anticristo. Mas o texto diz: fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Está falando da besta sendo lançado no lago de fogo. Porém o texto continua dizendo: e foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram a permissão para viver por um período de tempo. Esses outros animais que nós estamos vendo, se a besta é aquele animal com 10 chifres, da onde também sai o chifre pequeno, esta besta ela vai ser lançada no lago de fogo. Porém, os outros animais, o leão, o urso, o leopardo, a Bíblia diz que foi lhe dado viver por um período de tempo ainda. O texto está declarando para nós que quando Cristo voltar, a besta de 10 chifres, da onde também sai o chifre pequeno, ela será derrotada no Armagedon e ela será lançada no lago de fogo. Porém, o restante dos animais, e o restante dos animais aqui era o leão, o urso, o leopardo, eles receberão um tempo de vida, viverão por mais um período de tempo. Esse período é o milênio, ou seja, dentre as nações também entrarão nações com vida, a quem foi prolongado um pouco mais de tempo. Quando olhamos para a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé, da onde saíram a maioria das nações bíblicas e também conhecidas nos dias atuais, nós vamos perceber que elas vão estar presentes no milênio. Isso mesmo. Ali na descendência de Sem, Cã e Jafé, nós vamos ver o povo hebreu, os caldeus, os assírios, os sírios, os egípcios, os gregos, os medos e persas. Nós vamos perceber que existem profecias para o milênio que vão dizer que haverá estrada ligando o Egito à Assíria. Se existe estrada, significa que essas nações também estarão presentes no milênio. E essas nações fazem parte
das bestas de Daniel. Então percebam que estas bestas, elas receberam uma prolongação de vida e entrarão para o milênio com vida. Quando a gente fala da guerra de Gog e Magog, nós precisamos entender que ao olhar para o mapa da descendência dos filhos de Noé, nós vamos encontrar ali em Jafé saindo Magog. Um dos filhos de Jafé se chamava Magog. O outro se chamava Madai, da onde vem a Grécia. Magog é da onde vem Gog e Magog. Então perceba que aqui nós vamos ver entrando para o milênio nações que surgiram após o dilúvio. E são essas nações que vão ser enganadas por Satanás quando ele for solto, e são essas nações que vão ser julgadas, que vão ser consumidas com fogo por ocasião do eminente juízo do trono branco, ao final do milênio. Nesse momento, a Bíblia diz que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde em fogo e enxofre, aonde havia sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então nós vamos perceber que após o milênio, Satanás vai ser solto e ele vai enganar as nações que entraram com vida. Então vai haver a guerra, o cerco de Gog e Magog. Nesse momento, o próprio Deus vai fazer descer fogo do céu e consumir as nações. Todo ser vivo será morto. E nós vamos ver que após isso, Satanás será lançado vivo no lago de fogo, aonde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. É neste momento que nós vamos ler textos como, por exemplo, Apocalipse 20, falando que depois disto eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, e a terra e o céu fugiram da sua presença. É neste momento que nós vamos perceber que após Gog e Magog, após Satanás ter sido destruído e lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, é que virá o juízo do trono branco, o juízo final. Neste momento, a Bíblia diz que os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé diante do trono. Livros serão abertos, e outro livro que é o livro da vida. Os mortos serão julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregará os seus mortos que nele há, a morte e o Hades entregarão os mortos que nele há. Cada um vai ser julgado de acordo com o que fez. E se o nome de alguém não estiver no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Então percebam, irmãos, que após o milênio, nós vamos ver que vai haver o tribunal do trono branco. Houve o tribunal de Cristo, aqui por ocasião da vinda de Jesus, onde foram postos tronos. Isso está declarado em Daniel 7, no início de Apocalipse 20. Agora, no final de Apocalipse 20, após o milênio, de novo nós vamos ver um trono sendo posto. Agora, o trono de Deus. O Hades, o inferno e a morte, o Hades, o Sheol, o mundo dos mortos, entregará os seus mortos. Isso é chamado por muitos de a segunda ressurreição. A Bíblia diz que todo morto que vai comparecer aqui vai ser julgado pelos livros da sua vida, o livro das obras, e outro livro que é o livro da vida. E todo aquele que não tiver o seu nome encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, os que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós vamos ver que existem pessoas no milênio que elas vão comparecer no tribunal do trono branco e que elas vão ser salvas. Por quê? Fazem parte das nações que entraram com vida, que não participaram da primeira ressurreição e arrebatamento, não têm um corpo glorificado ainda, mas entraram para o milênio com vida e foram obedientes, serviram a Deus em temor e tremor. Essas pessoas, no juízo do trono branco, elas vão ser julgadas e entrarão para a eternidade.
Porém, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, aonde já está a besta, o falso profeta e Satanás. É interessante notar o diálogo de Moisés com Deus, porque Moisés está intercedendo para o povo e dizendo: olha, Senhor, perdoa o pecado deles, senão me risca do teu livro. E o Senhor vai responder a Moisés dizendo: riscarei do meu livro todo aquele que pecar. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, é dito à igreja de Sardes, aos que não contaminaram as suas vestes: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Percebam que aqui no trono branco as pessoas vão estar sendo julgadas e todo aquele que não encontrar o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Quem é que não vai ter o seu nome escrito no livro da vida? Segundo a palavra de Deus, são aqueles que pecaram contra Deus, aqueles que não foram obedientes ou que durante o milênio eles continuaram na prática do pecado ou deram ouvidos a Satanás. Estes serão lançados no lago de fogo, que é também chamado de a segunda morte. Após isso, nós vamos ver que, então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Percebam que após o juízo do trono branco, após Satanás ter sido lançado no lago de fogo, os mortos terem sido julgados, aqueles que foram obedientes a Deus e que viveram durante o milênio vão entrar para a eternidade, mas os que não foram obedientes a Deus vão ser lançados no lago de fogo. Nós vamos perceber que o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando a gente olha para o tribunal do trono branco, nós vamos ver que já se passaram todos estes eventos. Então, a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo, já foram lançados no lago de fogo. Satanás, após Gog e Magog, também já foi lançado no lago de fogo. Os mortos já foram julgados e lançados no lago de fogo. Agora, o último inimigo a ser destruído será quem? A morte. Isso mesmo. Como Satanás já não estará mais atuando, todos os que foram julgados e achados dignos vão entrar para a eternidade com vida. Então, não há mais pecado. Também não haverá mais morte e nem necessidade para o mundo dos mortos. Então a Bíblia declara que a morte e o Hades, o mundo dos mortos, serão lançados no lago de fogo, aonde a besta e o falso profeta e o próprio Satanás já estão. Por isso que a Bíblia diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte e o mundo dos mortos, ela continua. Embora aqui houve a ressurreição dos mortos que participaram da primeira ressurreição, nós vamos ver que a morte e o mundo dos mortos continuam existindo até o momento do juízo do trono branco, aonde até mesmo ela será lançada no lago de fogo. Então se cumprirá o que está escrito em 1 Coríntios 15, após a ressurreição. É dito: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo subjugou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo subjugou a Cristo, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então percebam, irmãos, que o milênio é um período do reinado de Cristo aqui na Terra. A Bíblia diz que quando Cristo assume o seu poder no toque da sétima trombeta, ele passa a reinar. A Bíblia diz que tanto Jesus como aqueles que vencerem reinarão durante o milênio com cetro de ferro, reinarão sobre as nações.
Porém, após o tribunal do trono branco, a gente vê que o próprio Filho entregará o reino ao Pai. É necessário que ele reine sobre os seus inimigos durante esse período, até que tenha sujeitado todos debaixo do seu pé. E quando ele tiver sujeitado todo o principado e potestade, todos os seus inimigos, então ele mesmo entregará o reino ao Pai. Entenda, irmãos, que isso não significa que Cristo não continuar exercendo o reinado ou domínio. Daniel vai dizer que ele receberá um reino eterno, um domínio eterno, que jamais passará. Porém, quando diz que ele sujeitará tudo ao Pai, é porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando o Pai reina, Cristo também reina. Então nós vamos ver que o reinado de Cristo ele será um reinado único após o juízo do trono branco. Então se cumprirá o que Jesus declara em todas as suas promessas: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Isso mesmo, após o juízo do trono branco, entramos para o período da eternidade. Ou seja, a palavra de Deus declara que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Embora aqueles que participaram da primeira ressurreição já estão vivendo um prelúdio da eternidade, porque eles não morrem mais, não estão sujeitos ao pecado e nem à segunda morte, nós vamos perceber que a plenitude da eternidade ela começa a partir do juízo do trono branco, aonde todo aquele que creu em Cristo e foi obediente viverá eternamente. Então, nós vamos ver o cumprimento pleno da promessa de vida eterna, aonde nós vamos viver eternamente. Por isso, irmãos, nós vamos perceber que a palavra de Deus fala sobre as duas vindas de Jesus. Cristo veio uma única vez para tirar o pecado, aonde ele foi morto e ressuscitou, ascendeu aos céus em nuvens enquanto as pessoas viam ele subindo. Jesus, ao estar aqui, ele anunciou que a cidade e o templo seriam destruídos e que durante todo esse período nós veríamos falsos cristos, falsos profetas, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. E Jesus diz que esse período de tempo seria como as dores de alguém que está na gestação, de uma mulher grávida. Ele chama de o princípio das dores, porque quanto mais próximo estivesse da segunda vinda, mais próximos e mais intensos seriam estas contrações, esses sinais que Jesus falou que estariam presentes sempre durante a humanidade, mas que ainda não eram o fim. Esse período, desde a destruição do templo até a segunda vinda de Jesus, é também conhecido como o tempo dos gentios. Nós vamos perceber que essa era atual que vivemos hoje, ela está próxima de ver o surgimento do príncipe que virá, o governante que virá, o homem do pecado, filho da perdição, o chifre pequeno, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança que durará uma semana com muitos. Então nós vamos perceber que ele vai dar início à última semana de Daniel. Essa última semana está dividida em duas partes de 3 anos e meio. A Bíblia diz que no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Então essa primeira metade da semana é marcada pela ascensão do anticristo. A Bíblia diz que ele começa como um chifre pequeno que cresce por meio de alianças. Ele vai receber o poder do dragão, a sua autoridade e o seu trono. Também vai receber a autoridade dos 10 reinos que surgirão junto com ele e que tem um único propósito: dar o seu poder à besta. Então, na primeira metade da última semana de Daniel, nós vamos ver a ascensão do anticristo. E quando ele tiver ascendido ao poder, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e então começará a perseguição dos santos. Esse é o período da manifestação do anticristo, também chamada de a grande tribulação. Perceba que o poder do anticristo será de apenas 42 meses ou um tempo, tempos e metade de um tempo, o mesmo que 1260 dias.
Após esse período, ele não poderá mais causar males ou danos aos santos. Por quê? Porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos, aqueles que não negaram a palavra e o nome de Jesus, aqueles que não aceitaram a marca da besta e que também não adoraram a sua imagem. Eles participarão da primeira ressurreição. E todos aqueles que permanecerem vivos até o final serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus declara que a sua vinda será imediatamente após a tribulação daqueles dias, e que quando ele vier sobre as nuvens, as nações da terra se lamentarão e verão, será uma vinda visível. Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Paulo, ao falar sobre arrebatamento, diz que Jesus virá sobre as nuvens, e nas nuvens do céu ele esperará para que aqueles que ressuscitarem e aqueles que forem arrebatados sejam levados até ele para o encontro com o Senhor nos ares. Então a palavra de Deus vai dizer que vai acontecer um arrebatamento e a ressurreição dos mortos ao som da última trombeta. Também é dito que ao som da última trombeta, da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Esse é o grande mistério anunciado por Paulo e também anunciado em Apocalipse 10 pelo anjo que fala sobre o toque da sétima trombeta. Só que o grande detalhe é que após o nosso encontro com o Senhor nos ares, esta vinda visível que acontecerá ao som de trombetas, nós vamos perceber que Daniel declara que haverá mais um tempo de 1290 dias que começa a contar a partir do momento em que o sacrifício é cessado. Nós vamos perceber que esses 1290 dias estão relacionados à batalha do Armagedon, porque enquanto está sendo tocado trombetas nos céus para reunir os santos para a batalha do grande dia, na terra, os espíritos em formas de Irã estão também tocando trombetas e reunindo os reis da terra para batalhar contra o cordeiro que vem sobre as nuvens. Então, a igreja vai vir com Jesus montada sobre cavalos brancos para a batalha do grande dia, acompanhando Jesus para essa batalha. Esse período entre a vinda de Jesus, o arrebatamento e a reunião das nações para a peleja do grande dia, no vale de Josafá, no Armagedon, no vale de Jezreel, Meguido, vai durar ali um período de cerca de 30 dias. Quando Jesus vem montado no cavalo branco, ele vai pisar a ira do lagar de Deus, que é essa batalha do Armagedon. Nós vamos perceber que após a batalha do Armagedon, vai vir o tribunal de Cristo, também chamado de um período de 1335 dias, que começa a partir daqui, mas que vai se encerrar aqui. Esses 45 dias parece que são período de julgamento, aonde as nações que restaram vivas serão trazidas diante do Senhor. Nesse tribunal, a Bíblia diz que será tirado o poder da besta. Apocalipse 20 e Daniel 7 vai dizer que tronos estão sendo postos para tirar o poder da besta. Ou seja, a besta e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Nesse tribunal também serão reunidos diante do trono de Deus as ovelhas e os bodes. E os bodes serão lançados aonde há fogo e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, onde há densas trevas. Nesse tribunal, Satanás também será preso e acorrentado por 1000 anos. Então, Cristo, ao toque da sétima trombeta, ele começa a reinar, e junto com eles aqueles que participaram da primeira ressurreição, porque eles reinarão com Cristo e serão reis e sacerdotes. Nós precisamos entender que o milênio, ele é um período do reino de Deus sendo implantado na terra de forma visível. Talvez você se pergunte, tá, mas Cristo já não reina hoje? Sim, só que o reinado de Deus hoje, ele não vem com aparências exteriores, pelo contrário, Cristo, ele está reinando no nosso interior, de forma espiritual. O reino de Deus está nos corações. Agora, no milênio, nós vamos ver que o reino de Deus ele será implantado na terra de forma visível. Será o reino vigorando de forma plena. Cristo em glória,
junto com os seus santos, reinando sobre a terra. Por isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que quando a gente orar, nós devemos orar para que venha o reino de Deus. Após o milênio, nós vamos ver que Satanás será solto uma última vez para enganar as nações que entraram com vida para o milênio. Então, as nações se reunirão e cercarão a cidade e o lugar santo. Essa guerra será chamada de a guerra de Gog e Magog. Porém, não haverá uma guerra, porque a Bíblia diz que o próprio Deus mandará fogo do céu e consumirá a todos. Então, haverá o tribunal do juízo do trono branco, porque Satanás será lançado para o lago de fogo, aonde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Todos comparecerão diante de Deus, aqueles que não participaram da primeira ressurreição. A Bíblia diz que o Sheol, o Hades, a morte, ela entregará os seus mortos. E eles comparecerão diante de Deus. Livros serão abertos e outro livro que é o livro da vida. Aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Aquele que tiver o nome no livro da vida, ele entrará para a eternidade. Nós precisamos lembrar que durante o milênio ainda haverá nações que morrerão, que pecarão, embora seja de uma forma menor e limitada, ainda assim haverá morte e ainda assim haverá pecado. Mas aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, porque foi obediente a Deus no milênio, entrará com vida para a eternidade, terá vida eterna. Mas aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Após isso, o último inimigo a ser destruído não é a besta e nem Satanás, porque estes já foram lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Sim, o Hades e o Sheol, o mundo dos mortos, ele será lançado junto com a morte no lago de fogo após o juízo do trono branco, porque já não existirão mais pessoas, pecado e, portanto, não haverá mais morte. Se não existe o pecado, também não há mais necessidade de morrer. Então, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo após o juízo do trono branco. Então virá o momento em que Cristo entregará o reino ao Pai. E então vamos entrar para a eternidade, a vida eterna. Entendendo esse estudo, irmãos, eu quero concluir deixando uma palavra para vocês. Em Eclesiastes é dito: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi dito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom ou seja mal. Percebam, irmãos, que a palavra de Deus diz que haverá um dia para juízo, quer seja o tribunal de Cristo ou o juízo do trono branco. A Bíblia diz assim que nós devemos temer a Deus e guardar os mandamentos, porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, quer sejam coisas boas ou coisas más, quer seja aquilo que foi feito à luz ou aquilo que foi feito escondido. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com muitos irmãos e, além disso, eu quero pedir, deixe os seus comentários, aquilo que você concorda e aquilo que você discorda, em amor. Não se esqueçam, irmãos, de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram e até no canal do Telegram. Um abração e até o próximo vídeo.